Muito bem, amados. No Salmo de número 1, tenho me dedicado ultimamente em fazer exposição em alguns salmos, e nesta oportunidade nós estudaremos o Salmo de número 1, que diz assim, Salmo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ora, meus queridos, o salmista a essa altura, ele fala a respeito dos dois caminhos estes que passaram a ser traçados a partir da queda do homem, tá? Onde passou-se a falar a respeito do reino de Deus e o reino parasita. O teólogo Gerald Van Groningen, em suas obras, ele fala muito a respeito do reino de Deus e do reino parasita. Encontramos este ensino ao longo de todo o texto bíblico. No Novo Testamento é muito comum, por exemplo, nos evangelhos, falar a respeito de luz e trevas. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele conclui o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, falando a respeito dos dois fundamentos. Ora, meus amados, atentando aqui para o Salmo de número 1, nós vemos o salmista se valendo do paralelismo como forma de enfatizar a verdade que pretende transmitir. Ele se vale de metáforas vivas que estão diretamente ligadas ao cotidiano dos seus leitores. É uma linguagem rural. Ele fala a respeito de árvores frutíferas, ele fala a respeito de córrego, de água essencial, fala a respeito da palha que se dispersa, e fala também a respeito da árvore que produz o fruto ao seu tempo. Portanto, uma linguagem rural para transmitir, para transitar num país descrito pelo salmista, cercado por terras áridas. Era muito difícil fazer isso sem conhecer profundamente o caminho ou sem o auxílio de um guia. A questão é com quem e de que forma andar. O salmista procura fazer um contraste aqui, e também ele faz algumas comparações. Esse salmo está dividido em dois momentos. Do verso 1 ao verso de número 3, ele fala a respeito da postura do justo. Já do verso 4 ao verso 6, ele fala a respeito da condição da prosperidade do justo e fala, consequentemente, do juízo que será aplicado à vida do ímpio. Num primeiro momento, a postura do justo. Ele começa no verso 1 dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha só, queridos, como é feliz, diz o salmista, abençoado. A perspectiva do salmista, no que diz respeito à felicidade, está intimamente ligado à intimidade com o Senhor, bem como à obediência
a sua palavra. O Salmo de número 40, o verso de número 4. Salmo de número 40, o verso de número 4, por favor, que diz assim, Salmo 40, verso 4, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Olha só, queridos, a essa altura nós precisamos afirmar que o diabo sempre trabalha para sugerir que existe felicidade fora da presença e da dependência de Deus. E para isso você precisa atentar muito bem. Aqui eu trago à sua mente a figura do carnaval. Vamos lá. O sujeito está pulando o carnaval. Ele já está há várias noites sem dormir, muitas vezes mantido só por droga, sejam lícitas ou ilícitas, nos vícios, na prostituição, entregue a toda sorte de pecado. E a essa altura, o repórter coloca o microfone na sua boca e pede para que ele fale. E o repórter faz a seguinte pergunta, a clássica pergunta: e aí, está se divertindo? E aquele indivíduo, naquela situação caótica, que já está ensurdecido, já há vários dias, exposto a não sei quantos decibéis, ele responde gritando: isso aqui não deveria acabar nunca, é muito bom, é muito gostoso, e daí por diante. Ora, meus queridos, e aí, depois daquela situação, muitos daqueles indivíduos saem doentes, muitos com AIDS. Algumas mulheres que engravidarão, onde o filho nunca saberá quem é o pai, e daí por diante. É a festa da carne. E o diabo engana essas pessoas dizendo que isto é felicidade. A palavra chama isto de cegueira espiritual. De cegueira espiritual. Certa vez, eu estava em um ambiente público e um indivíduo disse o seguinte: se eu morrer hoje, eu morro muito feliz porque já tomei muita cerveja. Olha só o que a cegueira espiritual faz com o indivíduo. O salmista aqui, queridos, lançará um contraste da vida do justo em relação à vida do ímpio. Ele diz que o justo não anda no conselho dos ímpios, ele diz que o justo não se detém no caminho dos pecadores, e ele diz que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito embora alguns estudiosos gostem de fazer uma graduação aqui, João Calvino, por exemplo, diz que não necessariamente aqui faz referência a uma graduação, mas que apenas é uma forma do salmista repetir a condição em que o justo deve se manter, ou seja, em outras palavras, ele não deve ajuntar-se com o ímpio, ele não deve estabelecer comunhão com o ímpio. De maneira que o salmista faz aqui uma sequência negativa a respeito daquilo que o justo não deve fazer, que são hábitos ruins. Não anda, sim. Se você é um servo, se você é uma serva de Deus, você não deve estabelecer comunhão com o ímpio. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que eu não devo ter amizades com pessoas não tementes a Deus? Não, não é isso que estou dizendo. Mas, a partir do momento em que você se associa, a partir do momento em que você começa a estabelecer um clima de comunhão com pessoas ímpias, você tende naturalmente a ir absorvendo coisas que não agradam a Deus.
Quem começa andando e ouvindo, acaba praticando ativamente o pecado. Conhecem o ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Então, de repente, você começa a se associar com o ímpio, e você começa a ver os malfeitos, as mentiras, a expor-se aos palavrões, e de repente, ainda que de uma forma imperceptível, de repente, você está praticando tais coisas. De repente, você está praticando tais coisas. Observe que, dentro dessa perspectiva de dois caminhos, o salmista falará agora a respeito da lei do Senhor. O verso de número 2 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. O que o justo faz? Ele deleita-se na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Aquilo que o ímpio não tem, o justo tem, que é prazer na lei do Senhor. Antes, diz o salmista, a ideia de prazer aqui está diretamente ligada, ou equivale a dizer que a obediência do justo não é uma mera rotina, mas uma alegre acolhida. Observe o que diz lá em Hebreus capítulo 1, verso de número 9, diz assim, abra aí, Hebreus 1, 9. Hebreus 1, 9, diz assim: amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A essa altura, queridos, o autor aos Hebreus está falando a respeito da pessoa de Cristo, este que ama a justiça e odeia a iniquidade. E por isso ele encontra alegria. E essa alegria vem da parte do Senhor. Essa alegria vem da parte do Senhor. Ora, meus queridos, ora, meus nobres, continuando aqui, falando ainda a respeito da lei, esta lei não se restringe aos 10 mandamentos, mas a toda a revelação falada de Deus. Aqui vem a expressão medita. A ideia aqui é voz alta, norma de pensamentos e conduta. Esta linguagem, ela é muito estranha ao mundo, que não é desejoso de Deus, e exatamente por isso opõe-se aos valores. É por isso que o mundo ele oferece tanta resistência a valores. Quando você ouvir, lembre-se, quando você ouvir o termo conservadorismo por parte da imprensa, pense na palavra valores. Então, todas as vezes que o indivíduo for criticado sob a alegação de que ele é conservador, que ele está ligado ao conservadorismo, lembre, esse indivíduo defende valores, e o mundo que opõe-se a Deus e à sua vontade, que não ama, que não tem prazer na lei do Senhor, opõe-se a valores. Ora, queridos, a meditação continua, de acordo com o texto aqui, a meditação continua sendo apreciada pelo justo, e esta meditação apreciada pelo justo requer de nós afastar-se dos padrões mundanos. Lembre-se, a palavra diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Sim, amados,
A santidade deve ser um hábito na vida de todos os justos. Lá em 1 João, capítulo 3, verso de número 6, diz assim, 1 João 3, 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sim, exatamente, aqueles que afirmam ser justos não devem sentir prazer no pecado, não devem sentir prazer no pecado, e aqueles que sentem prazer no pecado são ímpios, e portanto não têm comunhão com o Senhor. É exatamente isso que nos diz a palavra. No que devemos meditar exatamente? Onde exatamente deve estar a nossa mente? O que deve ocupar a nossa mente? Lá em Filipenses capítulo 4, o verso de número 8. Filipenses 4, 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Sim, o que é que deve ocupar o seu pensamento? O que é que deve ocupar o seu pensamento? O que deve ocupar o seu pensamento deve ser exatamente, amados, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo aquilo que de fato louva e bendiz ao Senhor, deve efetivamente ocupar a sua mente, deve ocupar a sua mente. Mas não só isso, o salmista, na sequência, ele faz uma comparação, verso de número 3, diz assim, verso 3, diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista diz, ele é como árvore plantada, portanto, ele é como árvore plantada. Ora, amados, aquilo que o crente recebe através da meditação da palavra, Deus converte em benefícios para a alma. Vou repetir, aquilo que o crente recebe através da meditação da palavra, Deus converte em benefícios para a alma. É por isso que o salmista, ele fala a respeito da corrente de água, É a corrente, é o córrego que está lá alimentando a árvore que está plantada. A meditação na palavra, amados, não é entretenimento para os dias tranquilos, mas suporte para os dias difíceis. Sim, lá em Jeremias, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, versos 5 e 8, observe aí. Jeremias 17, versos 5 a 8 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde.
e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha, queridos, olha aí que coisa fantástica. A exemplo do salmista, o profeta Jeremias utiliza a mesma figura para mostrar a importância de nos alimentarmos da palavra esta que nos leva a produzir e que produz em nossa vida. Produzir os frutos no crente não são esforços carnais, mas o resultado da ação do Espírito de Cristo no íntimo de cada crente. O Senhor Jesus ensina aos apóstolos, e ele vai falando, ensinando, e chega num dado momento que lá em João, capítulo 15, o verso de número 15, ele diz assim, João 15, diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porquanto tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que coisa fantástica. Os discípulos recebem diretamente do Senhor Jesus o alimento, eles são nutridos. E aí o Senhor Jesus diz: vocês estão desfrutando do melhor, vocês são meus amigos, e por isso eu estou compartilhando aquilo que recebi do meu Pai com vocês. Ora, dentro aqui da perspectiva do salmista, nós podemos extrair pelo menos 4 ideias. Primeiro, a vitalidade, como a de uma árvore, a estabilidade, sendo firmemente plantado, a produtividade, simbolizada pela árvore, pelos frutos da árvore, a prosperidade em todos os seus atos. O salmista diz: e tudo quanto fizer será bem sucedido. Todos esses aspectos são ditos a respeito dos justos. E quanto ao ímpio, afinal de contas? Verso de número 4, diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Observe que, se antes o salmista vem falando a respeito dos justos, aquilo que os justos não fazem, aquilo que os justos cultivam em sua vida, qual é, afinal de contas, a condição e a postura dos ímpios? Os ímpios não são assim, eles são como palha, diz o salmista, levados pelo vento. O termo ímpio aqui deriva da seguinte ideia: quem cai aquém do alvo. Quem cai aquém do alvo. É como mais ou menos, vamos imaginar aí que o arqueiro ele está a 100 metros de distância do alvo. Ele arma o seu arco e ele solta a flecha. E a flecha vai, percorre, 40 metros, perde a força e cai. Aquele que não... a ideia do ímpio aqui, como aquele que cai aquém do alvo, expressa justamente a ideia de não chegar nem perto das exigências ou da vontade de Deus. Assim é o ímpio, visto que a palavra não é uma realidade na sua vida, visto que ele não sabe qual é a vontade de Deus, visto que ele vive de acordo com os ditames do seu coração, ele está, portanto, bem aquém da vontade de Deus. E aí, nós podemos observar que lá em Romanos, capítulo 3, o verso de número 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra pecado no original, ratá, significa literalmente errar o alvo. E este termo está diretamente ligado ao ímpio. O ímpio erra o alvo. O ímpio não sabe qual é a vontade de Deus. É por isso que quando o justo se associa com o ímpio, ele torna-se de igual forma ímpio.
As eiras eram construídas no alto e o vento naturalmente levava a palha, facilitando desta forma o trabalho do ruralista, do trabalhador. Essa ideia, queridos, aqui de ímpio, que é, né, como palha que é levada ao vento, está diretamente ligado com aquilo que lá em Mateus capítulo 7, verso 27, descreve como sendo o juízo de Deus. Lembram que Jesus conta, começa no capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, e aí ele vai falando, capítulo 5, capítulo 6, ele chega no capítulo 7, e ele vai aplicar o Sermão do Monte e vai dizer: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras, aí ele, né, fala que a casa enfrenta uma série de intempéries e permanece de pé, né? Mas aqueles que ouvem e não praticam, né, a casa cairá, sendo exposto às mesmas intempéries. Por quê? Né? Aí é que vem a ideia do ímpio, né? Estes que ouvem e não praticam são ímpios, tá? São exatamente ímpios. A palha que espalha, né? A palha que o vento espalha. O crente, amados, está firmado na palavra. Por isso é que o crente, ele não precisa temer o vento e nem o juízo. É por isso que o crente não precisa temer o vento e nem o juízo. O apóstolo Paulo, convicto da sua fé, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tem crido? Você sabe onde você tem efetivamente depositado a sua fé? Você pode dizer que é um justo? Aí agora vamos para o verso de número 6. Lembrando que o verso de número 5, o salmista diz que os ímpios não permanecem na congregação dos justos. Não há espaço para ímpios no meio dos justos, tá? E aí ele chega no verso de número 6 e diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece. Este juízo está relacionado com o discernimento entre o falso e o verdadeiro, entre o bem e o mal. E o Senhor sabe, efetivamente, quem de fato o conhece de verdade, quem de fato conhece a sua palavra, quem de fato ouve e pratica a sua palavra, ou quem simplesmente, de repente, é um mero intelectual da fé. E, meus amados irmãos, a história da igreja nos mostra que existem ímpios que, de repente, maqueiam uma fé fingida, mas que de fato não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Muitos podem até fazer parte da igreja militante, mas se o pastor da igreja local, da igreja militante, não tem a capacidade, né, e nem Deus lhe deu essa atribuição de dizer quem é salvo e quem é perdido, por isso o pastor da igreja local, ele pode incluir na sua membresia pessoas ímpias. No tocante à igreja triunfante é diferente, porque quem fará a triagem será o supremo pastor, aquele que sonda e conhece os corações, Por isso é que Cristo em um dado momento diz que chegará aquele momento e alguns dirão: Senhor, em teu nome não fizemos isto ou aquilo. Daí o Senhor diz: então lhes direis aberta e expressamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conhecer, diz o salmista, é a distinção entre o caminho do justo e do ímpio. Qual é a grande marca do crente, afinal de contas? Lá
em 2 Timóteo 2, o verso 19 diz assim, 2 Timóteo 2, 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha que coisa fantástica. O Senhor conhece aqueles que de fato lhe pertencem. E aqueles que dizem fazer parte ou estar no Senhor devem apartar-se de todas as injustiças. Sim, meus queridos, aqueles que têm compromisso com Deus devem ter o firme propósito de não comungar com os ímpios. Já me deparei com irmãos que disseram para mim que tiveram dificuldades em seus empregos, porque de repente as pessoas que estavam ali no seu entorno queriam lesar os seus patrões e eles se recusaram. Conheço o caso de indivíduos que tiveram que sair do emprego por conta de ameaças, porque denunciaram o mal feito, porque se recusaram a compartilhar de coisas erradas. O justo não pode simplesmente deparar-se com o mal feito e achar que está tudo bem. Afinal de contas, não sou eu que estou fazendo. Você precisa entender que muitas vezes quem cala consente. Muitas vezes as pessoas te chamam a comungar com coisas erradas. E você precisa dizer: eu não compactuo com tais práticas. Talvez você sofra até uma represália naquele instante. Críticas do tipo: você quer ser melhor do que os outros? Você está dizendo que é melhor que eu? E aí você precisa ter a firme postura de dizer: não, eu não faço isso. Eu não me comprometo com isso, porque isso contraria a fé que professo. Isso contraria a vontade de Deus. Aliás, eu te exorto a que mude de postura, porque o caminho que você está percorrendo é caminho de morte. E mas o caminho dos ímpios perecerá, diz o salmista. A ideia de perecer aqui é de nem estar na presença de Deus. Esta é a condição do ímpio, estar longe de Deus, fora de Cristo. O ímpio está fora de Cristo. O termo perecerá aqui expressa também a ideia de estar em pé, ou seja, aponta para a ideia do juízo que certamente sobrevirá ao ímpio, e Deus lhe pedirá contas. Isso é muito interessante, porque certamente você já deve ter sido repreendido por um ímpio da seguinte forma: e crente faz isso, e crente fala dessa forma, como se o ímpio não tivesse de prestar contas a Deus. Sim, todos nós um dia estaremos diante do Senhor, uns para ouvirem: vinde benditos de meu Pai, outros, no entanto, para ouvirem: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas todos um dia estaremos diante do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, todos ressuscitaremos, uns para o gozo e outros, no entanto, para o juízo. O ímpio é como palha, diz o salmista, sem valor, que um dia será condenado a ser destruído. Ora, meus queridos, ora, meus amados, meus queridos irmãos, a palavra nos fala a respeito da punição eterna. Quando nós atentamos lá para Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versos 11 em diante, nós encontramos a seguinte ideia: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta,
de cuja presença fugiram na terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Se faz necessário que você tenha uma vida com Deus, de tal forma que você alcance a graça de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ora, queridos, existem sim 2 caminhos, diz o salmista, com 2 destinos diferentes. É a nossa conduta para com Cristo que determinará se nós gozaremos da presença do Senhor ou se sofreremos o seu juízo. Repetirei o verso de número 6 que diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você já firmou o propósito de ter um coração desejoso de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Você pode dizer: eu sou um justo, eu fui justificado, eu amo, eu tenho prazer na lei do Senhor? Ou, por outro lado, de repente você está trilhando um caminho diferente daquele que Deus requer de você na sua santa palavra. Pense nisso, e que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, abençoe imensamente a sua vida, e que a palavra tenha te levado a uma profunda reflexão, e de forma que você seja como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem jamais murcha, e que, a exemplo da árvore frutífera, tudo aquilo que você fizer venha a ser próspero. E que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, abençoe a tua vida e a tua família. Vamos ainda